Ele me dizia que eu era louca, maluca, perturbada, que talvez eu precisasse mais do que uma psicóloga. Era melhor me levar direto pro psiquiatra ou tomar muitos remédios. Que eu devia prestar atenção em toda a ansiedade, toda a insegurança e loucura que estava dentro da minha cabeça. Que ele não fazia nada. Que tudo, quem imaginava, era eu. Primeira traição. A amiga quase irmã do turco. Eu namorei o Hermi durante 2 anos e nós dois éramos muito ciumentos. Então a gente combinou de ter algumas regras por causa do ciúmes excessivo. Só que isso acabou sendo destruído por causa da minha perturbação em achar que em qualquer coisa eu poderia perder ele. Sempre quem pedia perdão e falava que estava errada, mesmo não estando, era eu. Muitas das vezes eu ficava brava e não falava, só que ele não vinha atrás de mim, ele não vinha me pedir perdão e eu começava a ficar com medo de que a relação fosse acabar. É como se eu sentisse que eu não podia perder ele porque ia acabar a minha vida, ia acabar tirando um pedaço muito grande de tudo que eu já tinha construído, investido e apoiado. Eu ia até ele desesperada, ajoelhando, pedindo desculpa, pedindo perdão, mesmo que eu soubesse que o erro era totalmente dele. O nosso relacionamento era ponte aérea, então eu ficava 3 meses na Turquia e 3 meses no Brasil. O primeiro sinal que eu achei que tinha alguma coisa estranha foi quando, em uma das chamadas de vídeo que a gente fazia enquanto estávamos separados, ele colocou uma turca. Ele adicionou do nada, no meio da chamada de vídeo, uma turca, dizendo que era a melhor amiga dele e que ele considerava essa moça como irmã. Ela também falava inglês. Só que muitas das vezes, no meio da chamada, ela ficava conversando com ele em turco e não se importava que eu não estava entendendo, sendo que o idioma geral dos três era inglês. Muitas das vezes que ela falava em turco, parecia que ela estava caçoando de mim. E a todo momento ela não tinha uma expressão aberta e feliz para o meu lado. Era um olhar e um rosto de querer confrontar ou de não gostar. E ele dizia que era da minha cabeça, que ele não via nada disso, que ela só era uma pessoa mais séria e discreta. Em uma dessas chamadas, eu comecei a se sentir muito mal porque ela realmente olhava para mim com uma cara muito estranha e logo disfarçava falando alguma coisa para ele em turco que eu não entendia. E ele dizia que isso era normal porque ela não sabia o inglês fluente e às vezes era necessário que ela falasse em turco para que se fosse entendida, que se ele quisesse, ele poderia traduzir para mim o que ela estava falando na chamada de vídeo. Só que ele nunca traduzia de forma alguma. Eu comecei a passar muito mal e eu senti que eu tinha que sair daquela chamada. Eu falei, olha, eu vou no banheiro e daqui a pouco eu volto. Eu fui ao banheiro e de tanto pensar e matutar, eu fiquei uns 10 minutos fora da chamada. Quando eu retornei, sem pudor algum e sem disfarçar, eu olhei e ele estava sem camisa, conversando com ela no vídeo sem camisa. Ele me disse que isso era ciúmes da minha parte, mas o que eu entendia da Turquia é que não era legal um homem ficar sem camisa na chamada de vídeo com uma outra mulher ou ao vivo. É muito difícil de você ver um turco quando tá em uma conversa sem camisa. Ainda em uma outra chamada que eu entrei depois de um tempo, mais ou menos uns 5, 8 minutos, quando eu entrei, ela fez de propósito, eu tenho certeza. Ela estava mandando um beijo para ele. Meio que ela mandou e disfarçou para eu ver que ela estava mandando, porque ela sabia que eu estava entrando naquele momento. Não tinha como eu entrar e pegar uma surpresa, porque todos são avisados quando tá entrando uma outra pessoa na chamada. Nesse dia eu não disfarcei, eu fiz mesmo uma cara de bunda e respondia secamente e até em português para ela não entender. Ela amansou assim a expressão do rosto e disse que ia estudar
e deu um tchau male male. Ele percebeu e ela fez para ele perceber. E ele veio brigar comigo, dizer que eu era obsessiva, neurótica, que eu estava sendo grossa, que não se poderia fazer isso, que não se tinha prova alguma. E explicou que considerava ela mais do que amiga, como irmã. Por isso, ele queria que eu também compartilhasse da presença dela. Em uma outra chamada de vídeo, eu já estava mais tranquila porque ela não estava mais comparecendo nos vídeos, na frequência que ela estava e que estava me irritando muito. A gente conversando, ele deixou o celular cair da mão dele. E quando ele pegou o celular, que ele rodou pelo quarto, eu vi 2 blusas de mulher. O meu olho encheu, como se estivesse saindo fogo. E eu perguntei para ele de quem que eram aquelas blusas, que eu queria ver quais que eram as blusas. Quando ele mostrou, logo me veio na mente de que ela já tinha feito chamada de vídeo com a gente com aquelas 2 blusas. Não tinha como ele me dizer que era da mãe, que era de alguma outra pessoa, de quem fosse. E eu questionei ele por que as 2 blusas dela estavam no quarto dele. Mais uma vez, ele sempre tinha saída para tudo e dessa vez ele resolveu me falar que ele não me contou porque saberia que eu ficaria com ciúmes, brigaria com ele, pensaria coisas que não existia e para não ter esse tipo de sofrimento, ele resolveu não mentir, mas ocultar de que as 2 blusas foi de um dia que ela dormiu lá. Ela dormiu no quarto dele, ele dormiu no sofá da sala, porque ela estava tendo grandes brigas com a mãe, com o pai, que queriam uma coisa sobre a vida dela e ela queria outra. E ela pediu gentilmente que pudesse ficar aquela noite que tinha sido muito triste, muito sofrida para ela, na casa dele. Mas que não tinha acontecido nada. Eu longe, a quilômetros de distância, vendo tudo aquilo e ainda tentando me fazer pensar de que eu estava errada. Vocês acham que eu estava errada? Que eu realmente estava com ciúmes obsessivo e vendo coisa aonde não existia? Segunda traição, a amiga turca no chuveiro dele. Nós íamos nos encontrar para ficar 3 meses juntos e já estava tudo certo. Passagem, tudo certo. Dessa vez era eu que ia até a Turquia. A maioria das vezes era sempre eu que ia. E chegando no aeroporto, a gente já tinha o local, o horário combinado, a gente sempre se encontrava no mesmo lugar. Ele ia me buscar e nós íamos para casa dele. Sempre o mesmo ritual. Nesse dia, quando eu cheguei, ele não estava no local combinado. E eu ligava, mandava mensagem e ele não me atendia. Até que num momento, depois de umas 2 horas, que eu já tinha pensado em ir até ele, mas não sei por que, fiquei esperando ele no aeroporto. Ele me avisou que tinha quebrado alguma coisa, alguma parte do carro, que ele não estava conseguindo consertar, que ele ia ter que ver isso, que ele ia ter que resolver. E se eu podia ir até a casa dele. Eu fiquei muito brava com toda a situação e falei para ele que, na verdade, eu sentia que era melhor eu ir para casa de uma amiga primeiro que estava me chamando, ia tomar um chai com ela, fazer um tempo e depois eu encontrava com ele. Meio que eu pensei na minha cabeça que se eu me fizesse de difícil, talvez isso fosse soar como um castigo para ele. Ah, não estou indo para sua casa, você não veio me pegar, então vou passar um tempo com a minha amiga antes de te encontrar. Só que no meio do caminho, eu senti que eu tava fazendo errado, que eu não devia fazer esses tipinhos de joguinhos e que eu deveria ir para casa dele. Eu tinha combinado que depois que eu curtisse com a minha amiga, eu avisava ele para chegar
para ir até a casa dele, mas eu não fiz isso. Eu resolvi fazer uma surpresa e falar que eu tinha ficado brava, mas que eu vi que estava errada e que eu fui direto para encontrá-lo. Eu fui bem quietinha para casa dele. E deu tão certo que, na verdade, quando eu cheguei na porta da casa dele, a irmã dele também estava entrando. Então eu não precisei pedir para ele abrir a porta para mim. E eu fui entrando com a irmã dele. Quando eu cheguei na parte do quarto dele, procurando ele em silêncio, eu dei de cara com a turca, amiga e irmã, saindo do banheiro dele de cabelo molhado. Essa moça olhou para mim, disfarçou, já foi pegando as coisas dela e foi embora sem falar um A. Desse jeito que eu tô parada aqui, eu fiquei olhando pra cara dela. E quando ele, depois que ela saiu, veio falar comigo, as primeiras palavras foram: por que você não me avisou que estava chegando? O problema não era ter uma mulher saindo do banheiro dele de cabelo molhado, e sim eu que estava chegando sem avisar. Foi quando eu pedi para ele me explicar e ele disse que ela tinha ficado mais uma vez em casa e que precisava tomar um banho porque tinha uma entrevista de trabalho e a família dela não estava deixando nem ela entrar em casa por causa de toda a briga. Falou que eu tinha causado um clima totalmente estranho, que eu tinha sido grossa, que eu tinha olhado de uma forma ruim para a menina, e que a menina já estava triste, sensível e insegura por tudo que estava acontecendo e não queria ter mais alguma briga ou alguma situação que ela quisesse se estressar. E que mais uma vez eu tinha sido louca, doida, varrida da cabeça, de pensar que ele poderia estar fazendo alguma coisa com ela e ainda deixar que a irmã me deixasse entrar na casa dele sem saber de nada ou se estava sabendo alguma coisa. Quando eu vi os dois, ela de cabelo molhado, ele como estava, o que eu pensei, na verdade, o que estava muito na minha cara é que eles passaram a noite inteira juntos e que estavam se despedindo porque eu ia chegar. A irmã dele não disfarçava. Ela não conseguia nem questionar ou falar alguma coisa. Nem os olhos ela conseguiu movimentar ou mudar de direção. Eu via a vergonha na cara da irmã dele. Ele falou tantas coisas sobre eu ter deixado essa garota constrangida, sobre como eu tinha atacado, como eu tinha chegado, que não se fazia isso, que eu não sabia o que estava passando na cabeça da menina, que a menina estava a ponto de pensar em se matar. Ele falou tantas coisas que ele virou o jogo e eu acabei acreditando que eu tinha feito algo de muito errado, que eu não tinha prova nenhuma, que eu estava imaginando coisas e me fez até pedir desculpa para essa garota, até mandar mensagem no WhatsApp para ela, eu mandei. Eu não conversei com nenhuma amiga, eu não questionei outras pessoas, porque na minha cabeça ficou uma dúvida mesmo de o quanto eu tava louca, esquizofrênica, maluca, ou de o quanto eu estava com a verdade e ele podia ter um poder tão grande de me fazer mudar todos os meus pensamentos ou a realidade do que estava acontecendo. Terceira traição. A turca era namorada. Nós decidimos acalmar, tranquilizar as coisas. Eu tinha acabado de chegar na Turquia, nós estávamos morrendo de saudade e ele jurou, ajoelhou, jurou de pé junto que a maior das coisas que estava na minha cabeça não existia, que era imaginação e que ele queria estar comigo, mas que já estava com medo do que ele podia fazer ou não, porque ele não sabia como eu ia reagir, ou se eu ia pensar que ele estava me traindo ou que eu estava com outra pessoa e que eu tinha que acalmar isso, porque senão eu ia acabar destruindo o nosso relacionamento. Eu respirei fundo e resolvi continuar, porque também eu tinha ali um tempo com uma pessoa que eu amava e que eu queria muito aproveitar com momentos felizes e não momentos de conflito, brigas e tristezas. Ele deu a ideia da gente ir para uma balada nova
para reacender toda a nossa diversão, todo o nosso sentimento, toda a nossa paixão. Eu aceitei, também dei uma ideia de levar ele numa loja para me ajudar a escolher uma lingerie que eu estaria usando nessa noite com ele. Quando a gente estava para sair, essa amiga, irmã turca dele ligou. Falei, ok. Ele foi para a sala para conversar com ela, porque ele, pelo que ele transpareceu, tinha acontecido alguma coisa de muito grave mesmo. Louco ou não, me veio na cabeça. Vasculha esse quarto. E eu comecei a vasculhar, procurando, sei lá, camisinha, roupa dela, sei lá, alguma coisa. Eu não sei, eu tinha na minha cabeça que eu ia achar alguma coisa. E eu comecei a tirar a cama, a gaveta, abrir guarda-roupa. E realmente tinha alguma coisa. Tinha um baúzinho, bem no fundo do guarda-roupa, com milhares de cartas. Que quando eu abri, eram cartas de amor da turca para ele. Eu só li as declarações e eu já comecei a gritar loucamente. Ele entrou no quarto, sentou na cama e falou que desse jeito não daria mais, que eu realmente, além de insegura e louca, eu era abusiva. Pegou as cartas e me mostrou a data das cartas, que era na fase que eles eram adolescentes. E explicou que quando eles eram adolescentes, eles tiveram paquerinhas, namorinho bobo. Mas que isso tinha ficado na adolescência, tanto que tinham cartas ali onde eles se despediam dessa relação e que ele guardava porque achava que ali tinha começado um amor genuíno, um amor inocente, que hoje ele transformou em cuidado com ela, em vê-la como irmão e ela como irmã. E ainda me fez acreditar que eles nunca se beijaram nessa fase de namoro e paquera da adolescência, até porque na Turquia isso não era normal. Que eles não poderiam ter feito isso escondido. Mas ele tinha essas cartas até hoje ali, isso tinha algum significado maior para eles. Não era impossível que eu tava louca em achar que era normal um cara guardar em um baú todo decorado, escondido no guarda-roupa dele, uma recordação que não valesse alguma coisa de verdade. Eram poemas, declarações, fotos. E ele falou que não, que ele só não me contou nada disso porque ele sabia que esse ponto ia aumentar para eu ficar mais neurótica, para eu ficar mais obsessiva, mais louca do que eu já estava. Que se fosse um relacionamento saudável, onde eu não teria pensado ou desconfiado dele, ele já poderia ter me contado sobre isso, mas que ele não me contou porque ele saberia que ia ser uma explosão pior e que ele não queria me perder porque eu era o grande amor da vida dele. Eu entrei num clima de raiva, de fúria, e comecei a rasgar tudo. Eu rasguei as cartas, as fotos, fitas, coisas que tinham de recordação. Tinha até pétala seca, tinha... Pela primeira vez eu me impus, falando de que eu tinha viajado quilômetros, gastado muito dinheiro, que a gente tinha um relacionamento e que ele ia ter que colocar na mesa, ou eu ou aquela garota. Ele não respondeu. Eu me senti impulsiva. Me veio na minha cabeça, você é louca, você tá exagerando. E eu vi que ali talvez a gente fosse terminar. E no fundo eu não queria isso. No fundo eu era apaixonada, louca, perdidamente apaixonada por ele. E eu não sei como a gente se resolveu depois disso. Um tempo em silêncio, e depois eu pedi desculpa. E ele também disse que, na verdade, ele devia ter falado, mas que o medo era maior. E a gente fingiu que não tinha acontecido isso e fomos para a balada. Quarta traição. A balada. Nós chegamos na balada e, por incrível que pareça,
Nós começamos a sentir toda a química de antes. Não teve uma briga, um conflito, nada. E a gente decidiu que então a gente ia se soltar, se divertir loucamente. Começamos a beber, beber, beber. E na hora que eu tava mais louca, dançando, curtindo com ele, eu olhei pro lado e essa turca surgiu do nada na mesma balada que a gente estava. E ela tava mais trêbada ainda do que eu e ele junto. Ela nem me deu oi. Ela foi pra cima dele, começou a dançar, rebolar e puxava ele. E ele meio que não sei o quê. E teve uma hora que ela foi mais pra frente sozinha e dançava, mas ela fazia tudo olhando pra ele. Eu olhei pra cara dele e falei: você vai resolver. Você vai resolver. E saí e fui pro banheiro. Eu tremia, minha perna tremia, minha mão tremia. Eu fiquei na porta do banheiro, pensando: saio, não saio, o que eu falo? Empurro essa menina, falo com ela, é ele que tem que agir, eu não aguento mais ser passada por louca, o que eu faço? E saindo do banheiro, eu vi que ele realmente estava falando pra ela sair e tal, e empurrando ela e tal. Só que ela pegou e deu um selinho nele, de tchau. Não tinha como eu fingir mais que aquilo não era verdade. Não tinha mais o que ele falar. Quando que um cara ia deixar uma menina beijar na boca dele se ele nunca tivesse tido nada com ela? Ele começou a tentar se explicar de novo e eu falei: eu quero ver seu celular agora. Eu quero ver o seu celular agora. E ele disse que isso era invadir a privacidade, que ele não ia me dar. E eu puxei o celular da mão dele e fui pro banheiro feminino. Eu já tinha visto a senha dele um tempo atrás. E eu coloquei, ele não tinha mudado, era a mesma. Tinham mensagens dessa turca arquivadas. Arquivadas no WhatsApp, no direct no Instagram. Tinha uma foto dela na lixeira, na parte de excluídos. Ali eu vi que eu não tava louca. Em nenhum momento eu tava louca. Era um pouco pior do que eu imaginava. Parece que eles tinham prazer de fazer isso comigo. Era divertido. Eu era vista como uma chacota. Eu desmaiei de tanto nervoso no banheiro. Comecei a pensar no quanto que eu tinha investido de dinheiro, emocionalmente. Viver uma coisa à distância assim não é fácil. E já acordei na casa dele, onde ele queria me pedir desculpas e explicar tudo, mas eu não dei essa oportunidade para ele. Eu fui para casa da minha amiga e ele foi até lá falando que se eu terminasse, que se eu fizesse isso, ele estava acabando com a vida dele, porque ele não tinha aberto para mim que estava passando por depressão, por confusão, por bipolaridade. Ele estava aguentando tudo isso sozinho e que por isso que também aconteceram essas coisas. E que a minha falta ia fazer ele tentar se matar. E aí, manas, quem já foi traída alguma vez na vida? Vocês conseguiram, quem aí já foi, conseguiu sair dessa traição da pessoa, né, na verdade, tranquilamente, ou ainda a pessoa continua a perseguir? No caso dessa mana, o turco persegue ela até hoje. Até que parte dessa história vocês aguentariam? Eu sou muito possessiva, ciumenta, FBI, nível hard. Eu não aguentaria a primeira fase dessa história. Vocês já foram chamadas de louca? Deixem aí a reflexão da história nos comentários. Uma mensagem também para Carlinha.
Acho que eu nem falei o nome dela, né? Deixem uma mensagem pra Carlinha. Eu acho que em alguns momentos eu gravei e tava chovendo, mas eu já tava no clima e eu não queria cortar isso, porque eu sou assim. Então, aproveitem a chuva e até a próxima história do canal.